A inadimplência no Brasil atingiu um nível recorde em 2026, com 81 milhões de brasileiros inadimplentes. Isso representa 38% de crescimento de 2016 para 2026. Não é um crescimento bom, não é um crescimento do PIB, da economia, nada disso. É um crescimento de pessoas endividadas. E o pior de tudo é que metade da população adulta, 49,9% dos adultos, estão com o nome negativado, muito por conta dos juros altos, a inflação que nós colhemos ao longo desse período, e nesse vídeo você vai entender os motivos pelos quais isso acabou acontecendo, como que isso afeta o teu bolso, mesmo você estando adimplente, sem ter dívidas, nada, e como você pode se proteger em relação a uma eventual piora do cenário macroeconômico aqui no Brasil, pelos problemas que nós temos internamente, e também como que o mercado externo pode afetar o nosso mercado aqui. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Guimarães, eu sou analista CNPI e agora a gente vai entender tudo no detalhe. E o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o perfil dessas pessoas que estão inadimplentes. A gente percebe que, segundo o estudo, os jovens entre 18 e 25 anos, houve uma queda, eles não estão inadimplentes. Isso é bom por um lado, tendo em vista que os jovens eles não estão aumentando o seu nível de endividamento e a irresponsabilidade em relação às suas contas. Porém, a gente percebe, por outro lado, que as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, têm aumentado o seu endividamento. Boa parte pela facilidade de pegar crédito, então a forma com que os bancos acabam trabalhando é bastante severa, né? Bem agressiva, digamos assim, na hora de ofertar algum crédito, e a gente sabe muito bem, pessoas de mais idade não sabem quebrar essas ofertas ali, né? Acha que é interessante, vai lá e pega empréstimos, isso não é nada interessante porque engessa todo o seu patrimônio, e também a gente vê o movimento das pessoas ali mais jovens demorando cada vez mais para sair da casa dos pais, ou seja, essas pessoas que são mais velhas, elas estão com um custo de vida mais elevado, porque queira ou não, quem fica com a maior parte da conta de casa, mesmo que o jovem ele contribua de alguma forma, na maior parte dos casos, quem acaba ficando com o grosso da conta de casa é justamente o chefe da família, é o pai, é a mãe, são os avós. E essa conta não vai para uma jovem que tem uma estrutura de custo de vida menor. E o dado que realmente preocupa é que desse universo de pessoas inadimplentes, 34 milhões dessas pessoas estão inadimplentes desde 2016. Então não é algo que está acontecendo agora especificamente e é um momento ruim, essas pessoas vão voltar a estarem adimplentes. Não, são pessoas que vivem ano após ano com uma estrutura de endividamento. Cara, isso é péssimo para a economia e denota os motivos pelos quais nós estamos nisso e o porquê que nós não conseguimos sair disso. Basicamente, é por conta da nossa estrutura aqui no Brasil de juros altos. Uma política fiscal que acaba onerando o bolso do brasileiro, mitigando a nossa atividade industrial, econômica, e isso limita o nosso crescimento. Nós somos um país emergente que deveria estar crescendo 2 dígitos por ano e nós crescemos 2, 3 dígitos por ano. Quando a China estava no nosso patamar, eles cresciam 2 dígitos por ano. Então é necessário ter um país desenvolvido para a gente crescer as taxas que o Brasil cresce hoje. E a gente não consegue crescer justamente pelos fatores que não permitem que a gente tenha taxas de juros mais baixas. Primeiro fator, trajetória da nossa dívida. Então, para onde que vai o endividamento do nosso país, do nosso estado? Como a gente é um país emergente, que tem um risco maior, a gente precisa ter um prêmio maior em relação a isso para poder atrair capital estrangeiro. Caso esse capital não venha, o dólar fica mais alto e isso acaba impactando também a inflação. Então, a gente precisa estruturalmente ter um juros mais alto, e o que acaba pavimentando uma possível queda de juros é justamente a segurança. Então, se a gente tem uma trajetória da dívida que é crescente, onde que isso vai parar e qual é a capacidade do governo de honrar essa dívida? É isso que quem toma esse risco se pergunta. E a gente tem uma trajetória crescente. O FMI traz para a gente que, segundo a forma deles de fazer o cálculo, a gente já chega a 90% do PIB de endividamento. Ou seja, é um endividamento alto para o nível de risco do nosso país.
E agora, o que o Estado pode fazer para poder honrar esses compromissos? Ele pode aumentar a carga tributária. Então, é comum isso acabar acontecendo. Agora, o problema é que nós já estamos esgotados. O Brasil já é um dos países que mais cobra impostos sobre o seu povo. Então, as pessoas já estão esgotadas de imposto. A gente tem 33% do PIB advindo de imposto, né? Então você tem imposto em cascata, em todas as cadeias produtivas, você paga imposto sobre a tua remuneração, quando você compra alguma coisa no mercado, você paga o imposto também, o mercado paga o imposto, é imposto sobre imposto a todo momento, você sobra uma grana e vai investir, é imposto novo a todo momento, então o Estado arrecada de todo lado, não tem mais para onde arrecadar e a conta fica cada vez mais cara. Então existe um risco e o prêmio é justamente o juro. O outro ponto de quem contrai esse endividamento do país é em relação à qualidade do gasto. Tem algum tipo de plano especificamente para poder reduzir esses gastos especificamente? Não tem. Como está o investimento em infraestrutura? Pô, o Brasil investe menos da metade do que deveria para a gente poder ter uma malha ferroviária adequada, a economia poder crescer, a educação, a gente investe uma quantidade satisfatória, no entanto, é mal distribuído, o valor ele está muito mais alocado no ensino superior, o que contribui para a desigualdade que é tanto falado, né? Porque a gente percebe que o ensino de base é péssimo, é precário aqui no Brasil, não prepara ninguém para um ensino de qualidade no ensino superior, e isso faz com que aquelas pessoas que têm uma capacidade de investir em um cursinho ou algum curso preparatório para ingressar numa universidade federal, consegue adentrar, e aquela pessoa que não consegue, simplesmente, dependendo do ensino gratuito de base, não consegue ingressar lá, e é necessário política de cotas, só que quando a pessoa entra lá, não tem a capacidade para poder acompanhar e por vezes acaba largando a faculdade, então é necessário uma reestruturação também na parte de educação. E além disso, também uma reestruturação dos nossos gastos com funcionalismo público, que é super travado, a gente gasta demais com funcionalismo público, tanto judiciário, Ministério Público, o Executivo, é um dos mais caros do mundo, e as despesas obrigatórias acabam tendo reajustes de forma anual que o governo não consegue arrecadar mais para segurar essa bomba. Todos esses fatores fazem com que nós tenhamos uma estrutura de juros alta, e isso reflete nas taxas que são cobradas pelos bancos. Então, os bancos têm a sua parcela de culpa ali, porém, como a gente tem uma estrutura cara de juros, o banco ainda precisa colocar o spread bancário, né, que é a margem de lucro deles. Como a gente já tem uma estrutura cara, isso é passado para a população que já tem dificuldade em honrar os seus compromissos, e a inadimplência aumentando, naturalmente isso é repassado em juros mais altos no próprio banco, porque o banco precisa lucrar. Então quem paga a conta no final do dia é quem é adimplente. Você vai pagar taxas mais altas para poder financiar uma casa, para poder financiar um carro, você paga mais. Se você é empresário, vai pegar algum empréstimo, você está pagando um juros maior, porque tem toda uma base de brasileiros que acabam estando inadimplentes, e para a conta fechar dentro da estrutura bancária é necessário que alguém pague a conta. Esse é o contexto interno que nós temos aqui. Para ajudar ainda mais o problema, nós temos um cenário conturbado externo também. A gente tem toda a guerra dos Estados Unidos com o Irã, Israel, lá no Oriente Médio, a gente está com o fechamento do Estreito de Hormuz. Não parece que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. Os Estados Unidos fala que tem os acordos saindo, o Irã desmente, e isso é um grande problema. Se isso se estender por um período maior de tempo, com o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente já está com o barril de petróleo aí acima de $100. Ora, aparece uma notícia, vai melhorar lá e vai cair, e aí cai, e no dia seguinte já aumenta pra caramba. Então o cenário está bastante conturbado, e o fato é que se o barril de petróleo permanecer num patamar elevado, isso é um grande problema, isso vai desencadear problemas na economia global como um todo. E isso respinga também no Brasil, porque nós não estamos fazendo a nossa lição de casa aqui. Então, o que a gente pode fazer para poder se preparar para momentos incertos, momentos mais conturbados, né? O que é interessante fazer são 5 pontos aqui, tá? A gente precisa aumentar a nossa reserva de oportunidade, porque nós, nesses momentos,
precisamos alocar em ativos que vão sobreviver a esses momentos. Isso é natural, né? Crises acontecem, a gente já falou sobre isso várias vezes. Então a gente precisa ter caixa para ter poder de ação para poder comprar mais barato. Olha o que o Warren Buffett está fazendo lá. O cara está com uma cacetada de bilhões de dólares em caixa para poder aproveitar uma oportunidade. Porém, ele não deixa de investir também, né? Porque uma crise pode acontecer, porém ela pode demorar para chegar também, né? Então tem várias pessoas que estão prevendo crises desde 2023, 24, 25 e ela não chega e o mercado continua subindo. Então ficar de fora também é errado. A gente precisa ter uma proporcionalidade adequada. Então, nesse momento, para quem vai alocar, é interessante focar em ativos de qualidade, tá? Ativos de qualidade que tenham negócios sólidos, que já passaram por momentos conturbados e cresce de forma consecutiva e tem um negócio perene, setores sólidos que não vão desaparecer, que não vão sofrer nenhum tipo de disrupção especificamente. Então, é o tipo de empresa, é o tipo de ativo que acaba sendo interessante investir nesse momento e também diversificar de forma global. Aqui no Brasil a gente tem oportunidades, porém não existem oportunidades somente aqui e a gente não deve colocar todos os nossos ovos em uma única economia. É necessário diversificar, então é necessário mandar o dinheiro lá para fora e investir em ativos de qualidade e montar caixa também em uma outra moeda, para você não ficar totalmente exposto na moeda brasileira, porque se a gente tiver um problema mais grave aqui e os investimentos internacionais que entraram aqui no Brasil, que fizeram a cotação do dólar cair, eles perceberem algum nível de risco a mais que eles não haviam percebido anteriormente, esse dólar sai do Brasil e a gente tem um aumento do dólar frente ao real. Então a gente precisa se expor em outras economias. Também alocar em metais, especificamente metais voltados para proteção, como ouro, prata. Prata especificamente é um ativo bem volátil, então é necessário ter estômago para poder ter a prata, porém acaba sendo interessante também, dado o contexto que nós temos da demanda da prata na indústria também, então é um ativo que acaba sendo interessante, mas muito mais o ouro como um ativo de proteção e também, como último colocado aqui, ter uma posição em renda fixa ainda, pós-fixada, com prazos não prolongados, prazos curtos e de qualidade também, né? Não precisa ficar pegando CDB aí de banco pequeno, arriscado para ter um prêmiozinho a mais. O retorno a mais que nós devemos buscar é investindo na renda variável de forma direta, tá? Não fica focando em conseguir ter 1%, 2% a mais, correndo um risco a mais na renda fixa. Foca no tesouro direto, seja um pós-fixado, um indexado à inflação para executar algum tipo de marcação a mercado que no momento é favorável iniciar posições nesse sentido e que esteja alinhado, obviamente, com o teu perfil de investidor. A gente tem uma série aqui no canal onde eu mostro como eu estou alocando de forma mensal, vou deixar o link aqui e se você curtiu esse vídeo, deixa um dedo like, se inscreve no canal, se não curtiu, envia para o inimigo agora.